Bom dia amigos, bom dia irmãos. Que semana abençoada, né? Que semana fantástica. Que seja assim essa semana para você, que seja assim essa semana no teu trabalho, com a sua família. Que seja assim no decorrer de todos esses dias. Que a presença de Deus seja abundante e que você possa assim viver da alegria que é viver uma vida na presença de Deus. Então, que a semana seja fantástica. Já começou bem, começamos com o nosso devocional, resposta da nossa oração na semana passada, quando pedíamos a Deus que Ele nos desse essa oportunidade e Ele nos deu. E aqui nós estamos para mais um devocional, para mais um momento de conhecimento, um momento de reflexão, um momento leve, né, da palavra de Deus, daquilo que Deus ensina e que aplicados ao nosso dia a dia, com certeza teremos dias melhores, viveremos dias melhores quando é Deus que está nos direcionando. Sim, gosto de compartilhar com vocês porque é bênção. E quero dizer para vocês essa manhã que o devocional de hoje também é de um assunto bastante importante, que é a respeito do descanso no Senhor, daquilo que o Senhor traz para nossas vidas, traz segurança, traz prosperidade. E você que tem me acompanhado nesses últimos meses, tem observado que existe sempre uma preocupação em trazer da palavra de Deus esse tipo de ensinamento para que os nossos dias sejam melhores. Vivemos dias difíceis, dias de muitas lutas, dias em que o nosso país vive dificuldade política, dificuldade financeira, e tudo isso pode ser vencido quando nós colocamos a nossa vida na direção de Deus e que passa a ser Ele aquele que nos conduz. Sim? Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouco baseado no Salmo 127. Não vou discorrer todo o texto, todo o capítulo, mas o início dele ali, que mostra claramente, mostra muito bem, de uma forma efusiva, eficiente, aquilo que Deus faz na nossa vida quando nós estamos à sua disposição. Sim? Vamos lá, Salmo 127, versos 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos amados o sono. De novo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É isso que o salmista escreveu. Marlene, bom dia. Deus te abençoe. E aí eu pergunto para você, como está a vida? Como estão os seus resultados? Qual o esforço que você tem feito para alcançar os seus resultados? De novo, como está a vida? Como estão os seus resultados? E qual é o esforço que você tem feito para alcançar os resultados? Durante a nossa vida, a gente cria nossos objetivos e temos que tê-los. Na infância, pensamos somos orientados por nossos familiares a estudar, porque quando crescermos precisamos ter uma formação, que essa formação vai permitir que nós tenhamos um bom emprego,
Então o processo da educação ela termina sendo algo muito importante e cada vez mais o mercado exige que as pessoas tenham cada vez melhores formações mais abrangentes. E isso gera em nós uma ansiedade pela necessidade de buscar isso, pela necessidade de alcançar e ser lá na frente um profissional capacitado, um profissional que seja exitoso naquilo que ele faz. A sociedade também nos leva a entender a necessidade do casamento, de ter família, de constituir família, de ter filhos. E aí? Tudo isso gera em nós um peso e a gente começa então a buscar caminhos, a buscar soluções para que todas essas demandas elas sejam atendidas. Só que tudo isso a gente vive e busca, mas sem a certeza de um resultado. Sem a certeza se nós conseguiremos de fato ou não ter bom estudo, alcançar um nível excelente de cultura, de educação, ou constituir uma família que seja abençoada, uma família que seja abençoadora, que tenhamos filhos que sejam prósperos. E aí? Quando nós partimos para o nosso princípio de entendimento, a gente vive sempre dessa expectativa de um bom resultado, mas nós não, sabendo desse resultado, sofremos por causa disso. E muitas vezes o sofrimento ele poderia ser eliminado da nossa vida, baseado na experiência de grandes homens, de grandes pessoas que viveram uma vida já com Deus e passando por essa experiência nos ensinaram segredos de comportamento, segredos de fé e que os levaram a serem vencedores e que nós também, aplicados no nosso dia a dia, nos levaria também a vencer. Esse princípio do Salmo 127 é um deles. É um deles. Quando ele diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Essa casa é a figura da nossa vida. Não é a construção humana de um prédio, mas é a construção espiritual da nossa estrutura, da nossa casa, do nosso coração, daquilo que nós preparamos para ter como vida, para os nossos sonhos, para a realização dos nossos sonhos. Quem você tem chamado para fazer parte do seu sonho? Quem você tem chamado para fazer com que mostre o caminho para você seguir? Que seja um caminho que traga essa segurança. Aí o salmista diz, olha, se não for o Senhor que estiver edificando esse seu caminho, essa sua casa, vai ser em vão você trabalhar. Porque você vai criar ou vai construir essa casa em cima de um projeto falível, que é o seu projeto humano. Ele é falível. Enquanto o projeto de Deus é infalível, o nosso projeto ele é falível. Em outro texto, a Bíblia diz assim, olha, que aquele que constrói a sua casa sobre a areia é diferente daquele que constrói sua casa sobre a rocha. Quem constrói sobre a areia, vindo um vento forte, derruba a sua casa. Quem constrói sobre a pedra, vendo um vento forte, ele está numa base que vai dar tanta sustentação que a casa não será atingida por esse vento. E da mesma forma é a nossa vida. É a construção da nossa vida. Então, se você não entender isso, se você não permitir que Deus faça parte dessa construção, com certeza, lá na frente você vai ver que foi tudo em vão, porque ficou frágil. Ficou sem sustentação. Então, se o Senhor não edificar, se não for Ele aquele que estiver com você fazendo, não vai prosperar. O trabalho será em vão. É tremendo essa palavra, esse ensinamento. E o salmista continua, olha, será em vão até o cuidado que você tem. Toda essa vigilância aí no mundo de hoje, nós vemos uma preocupação muito grande com a questão da segurança, com a questão da criminalidade. Não que isso deve ser
motivo para não preocupar. O que eu disser não deve preocupar você com segurança, com vigilância. Isso é uma preocupação natural que nós temos com a segurança e com a vigilância, e que nós devemos fazer a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte tanto na construção, na edificação da nossa casa, fazemos a nossa parte na questão da segurança também da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. O problema é que você coloca a sua confiança no seu equipamento eletrônico somente, e ele basta, ou você tem chamado para fazer parte da sua segurança a presença de Deus. Ah, William, mas é desse jeito? É desse jeito. Porque Deus sempre vai estar presente. E aí a segurança que Ele traz suplanta a segurança de qualquer equipamento. O salmista, quando ele escreve lá no Salmo 91, no verso 11, Salmo 91 você conhece, todo mundo conhece o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. No versículo 11 ele diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te protejam todos os seus caminhos. Quando nós entendemos que para ter uma boa vigilância, fazemos a nossa parte, mas entregamos ao Senhor esse cuidado, Ele determina anjos para que então sejam os nossos cuidadores. E os anjos estarão olhando e zelando e velando pela nossa paz, pela nossa segurança. E é dessa forma para aquele que confia em Deus. Para aquele que confia em Deus. Edifica de acordo com a vontade de Deus, vigia, mas não vigia acreditando que você seja autossuficiente. Sim? E ele continua: será inútil levantar cedo e dormir tarde. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Numa outra tradução, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. É a terceira situação daquele que tem uma vida confiada em que Deus está no controle, de que Deus está zelando e velando, que Deus está cuidando. É a terceira condição. A primeira foi a construção da casa, a segurança da nossa vida, e agora o nosso trabalho. Eu tenho uma experiência pessoal com relação a esse item. Os outros também. Mas nesse item eu tenho algo que eu posso comentar com vocês. Eu durante 10 anos, não foram 10 meses, não foram 10 dias, foram 10 anos. Eu trabalhei em 3 empregos, de manhã, à tarde e à noite. Só que naquela época, eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo nem de orar. Eu não tinha tempo nem de fazer uma leitura da palavra. Eu só tinha tempo para as 2 coisas: comer e dormir. Ao final de semana, trabalhava também. E fiquei rico. Não, brincadeira. O que eu consegui para mim foi um problema de saúde. E que, pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu que eu fosse, não era o momento. Deus permitiu que eu pudesse ficar aqui um pouquinho mais para poder te contar essa história. E quando eu adoeci, logo que eu adoeci, que eu estava no processo de recuperação, o Senhor colocou no meu coração esse texto. E principalmente essa parte que diz a respeito do trabalho. Inútil, William, é você levantar de madrugada, você repousa à tarde, comer o pão de dores, porque é isso que nos leva ao excesso, os excessos nos levam a isso. Veja bem, excesso já não é bom. E o excesso sozinho, só baseado na tua vontade, te leva a dores. Eu vivi isso. E ele explica, porque aos seus amados, Deus dá o sono.
aos amados de Deus, você pode pensar assim, mas eu sou amado de Deus. Olha, você é amado de Deus. Só que você não tem depositado em Deus, a tua confiança, você não tem depositado em Deus a busca dos seus resultados, você não tem colocado em Deus a edificação da sua casa. Então, aí você já começa a ter uma certa dificuldade para viver isso. Porque Deus fica lá te olhando e fala, não, ele quer ir na força dele, deixa ele caminhar. No meu caso era isso, né? Olha, o William acredita que trabalhando 18 horas por dia, simplesmente 18 horas por dia, ele vai alcançar o que ele quer. Eu não alcancei, não. Não alcancei, não. Eu costumo dizer para as pessoas que nesses últimos 5 anos em que eu parei de trabalhar tanto, mas hoje eu tenho tempo para fazer uma leitura bíblica, eu tenho tempo para orar ao Senhor, eu tenho tempo para agradecer a Ele por tudo, eu tenho tempo para dedicar um tempo em louvor a Ele, que são os nossos momentos de culto, que começa durante toda a semana. Tem gente que pensa que culto ao Senhor é só no domingo, na quarta e na sexta, no caso da nossa comunidade. Não. O culto ao Senhor começa... O meu culto começou já tem algum tempo. Eu peço a Deus que ele não termine. Meu culto ao Senhor não termine. Ele continue todo dia, todo momento, em todos os lugares. Que minha vida seja um culto ao Senhor. Quando eu entendi isso, aí as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. E eu vou dizer para vocês o seguinte: continuo não rico, mas não me falta nada. Não me falta nada. E às vezes 8 horas da manhã, para poder fazer o devocional, eu perco a hora. Sabe o que é isso? Deus restituiu o sono. Deus me restituiu o sono. E aí não tem palavras que possam exprimir a grandeza, a bênção de você poder deitar na sua cama, descansar, dormir em paz, porque tudo está no controle de Deus. E é isso que o salmista fala. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não vigiar, não guardar a sua casa, se o Senhor não tiver dentro desse contexto, é inútil você trabalhar tanto, é inútil você se esforçar tanto, porque o sono vai te faltar. Nesse devocional, convido você a deixar a nossa compreensão humana das coisas. Convido você a abrir o seu coração. Toninho, bom dia. Abra o seu coração. Convido você a abrir o seu coração para você entender as coisas de Deus para a vida do homem. Deus constituiu o homem primeiro, foi para a alegria. O pecado nos leva a ter uma vida de sofrimento. O pecado nos leva a ter uma vida de necessidades. Por isso que eu te convido nessa manhã a você convergir. Tira do seu coração os preceitos e os conceitos humanos e para ouvir um pouco só aquilo que Deus tem para falar. E aquilo que Deus tem falado na sua vida, através desse devocional, através de outras mídias, mas para ouvir e troca o eu acho por uma pergunta: Senhor, o que eu faço? Ou outra pergunta: Senhor, o que eu faço? O que o Senhor acha a respeito disso? E o Senhor começa a te responder, você vai começar a descansar, porque é dessa forma que Deus faz. Deus espera que nós tenhamos dependência dele. Que você possa entender, através do salmista, a experiência com Deus. Deus sempre tem colocado na nossa frente homens, mulheres que viveram grandes experiências com Deus. E essas experiências deveriam servir para nós como ferramentas para o nosso próprio crescimento. Porque se Deus deu a Moisés, se Deus deu a Davi, se Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento,
inteligência, Ele pode também dar para você. E aí, quando você está vivendo debaixo da sabedoria, da inteligência, da graça de Deus, a vida se torna muito mais simples de ser vivida. A vida se torna muito mais alegre de ser vivida, porque as dores serão diminuídas. As dores, por causa das nossas más escolhas, serão diminuídas. E aí sim, teremos uma vida melhor. Certamente viveremos mais, certamente viveremos mais felizes e certamente dormiremos melhor. Quero que você, entendendo isso, faça de fato o Senhor, Senhor da sua vida. Quero que você faça de fato que o Senhor Deus seja Senhor da sua vida. Para que Ele cuide, para que Ele zele, para que Ele te enderece, para que Ele cuide das suas ansiedades. Jesus quer fazer parte da sua história. Jesus quer fazer parte da sua história. Entenda isso e se desarme para que Ele possa se chegar e Ele possa cuidar de você. Aceitou Jesus? Aceite-o. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa semana vencida e te agradecemos por mais essa semana que iniciamos, ó Deus. Te agradecemos pela sua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Te agradecemos pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido para conosco, nos permitindo chegar a esse momento. E, Senhor, aprender daquilo que é a tua vontade, daquilo que é o teu querer. Assim como o salmista escreveu, Senhor, faça, Senhor, então em nós a verdade dessa escritura. Seja, Senhor, em minha vida, na vida desses nossos amigos, dos nossos irmãos, o edificador. Seja, Senhor, na minha vida, na vida dos nossos irmãos, aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que cuida de nós, ó Pai. Ah, Senhor, e seja aquele, Senhor, que nos dê a orientação certa para que o nosso trabalho seja produtivo, que o nosso trabalho seja, Senhor, que o resultado do nosso trabalho traga para todos nós o conforto, a paz, Senhor, a alegria necessária para viver. Restitui-nos, ó Pai, o sono, restitui-nos, ó Pai. Ó Pai, eu te peço o sono, aquele sono que recompõe as nossas energias, o sono da tranquilidade. Então, Senhor, cuida, Senhor, do nosso coração. Senhor, nossos amigos, alguns podem, Senhor, ainda não ter entendido a grandeza que é fazer de acordo com a tua vontade, que é viver de acordo com a tua vontade. Então eu te peço nesta manhã que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor, alcançando esses corações, eles também possam viver a experiência de ter uma vida cuidada por ti. Senhor, muito obrigado. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana próspera, uma semana, Senhor, onde todas as edificações serão de acordo com a tua vontade. Que toda a nossa segurança, que todo o nosso cuidado seja também feito por ti e que o nosso trabalho seja essa semana de prosperidade e bênção para todas as famílias. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Quero convidar vocês, quarta-feira, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, São Mateus, culto da vitória, palavra do pastor Paulo Roberto. Estaremos ali para mais um dia de bênção. Esteja conosco, certamente você será alcançado e abençoado pela graça de Deus. Sim? Projeto Obed-Edom. Um dia por semana, 1 hora, na sua casa, a bênção de Deus no seu lar. Essa você fala assim, não é um slogan. Não é um slogan. É uma declaração daquilo que Deus tem feito na vida das famílias que têm recebido esse projeto, né? Que têm participado desse momento, que é um momento de ensinamento da palavra, que é um momento de motivação, que é um momento de ensinamento e vai trazer com certeza transformação. Porque o ensino daquilo que é a vontade de Deus transforma a nossa vida.
Sim? Então, querendo, pode entrar em contato, vocês têm o meu contato pelo Messenger aí, e eu levo isso à igreja, e a igreja então vai preparar e vai organizar, vai entrar em contato com você para que isso seja feito e que você seja alcançado ainda mais pela bênção de Deus. Sim? Uma grande semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.